continuar girando em torno do lema de Zohar. Assim. Uma cadeia é um conjunto totalmente ordenado. Então você tem X é ordenado, mas pode ter caras em X que não se comparam. Mas, por exemplo, o modelo por excelência, isso aí é o conjunto dos subconjuntos do conjunto. Então, você tem conjunto A, conjunto B, não precisa nem que A seja contínuo em B, nem que B seja contínuo em A. Você tem uma cadeia de conjuntos, por exemplo, então cada um deles, um está contínuo no outro, o outro está contínuo no outro. Hã? Não, que agora eu lembrei. Eu não me convenci direito que o espaço vetorial é limitado. O espaço vetorial é limitado? Na hora de você usar o nome do usuário para provar de base, você diz que o espaço vetorial é limitado. Não é que o espaço vetorial é limitado. Eu pego o conjunto, a aplicação disso para demonstrar que todo espaço vetorial tem base. Então a gente pega primeiro o conjunto dos conjuntos linearmente independentes. Não, todo conjunto. O conjunto é linearmente independente se nenhum elemento é combinação linear dos demais. Não é questão de ser linear. Você pega uma cadeia de conjuntos linearmente independentes. Sim, a união. Então, você pega, por exemplo, imagina assim, o conjunto dos polinômios. Então você pega o conjunto formado pelo 1 e pelo x. Ele é linearmente independente. O conjunto é formado pelo 1, pelo x e pelo x5. É linearmente independente e contém o outro. O conjunto formado pelo 1, pelo x, pelo x5, x10, x11, x12, x13, x19 e x20. Aí você vai formando, mas assim, são conjuntos, está escrito, são todos linearmente independentes e dados dois, um deles está contido no outro. Aí você faz a união de todos. Isso é um conjunto que vai conter todos. Então, continua, se você juntar, pegar esse cara, ele contém todos. A questão é, ele é linearmente independente? Não é difícil assim, porque se algum elemento... A ideia é a seguinte, né, é que quando você pega, como eles estão todos encaixados, se um cara for combinação linear de um subconjunto finito, combinação linear, no caso, um subconjunto finito. Quer dizer, a ideia é assim, se um for combinação linear de uma coleção de um certo número deles lá. Então, ele e mais esses, que ele é combinação linear, que estão lá na minha união, eles vão estar todos em algum dos caras que formam a união. Porque esse negócio é crescente. E aí, você sabe que esse conjunto, que contém todos eles, é linearmente independente. E aí, não pode muito ser combinação linear dos demais. Não sei, quem que refaça? Vamos refazer em detalhe. Então, refazendo a questão, vamos dizer, a gente está lidando com os corolários disso aqui, coisas que a gente pode demonstrar com esse livro. Então, todo espaço
espaço vetorial. Hã? Cota superior é alguém que é maior ou igual que todos os elementos do conjunto. E o elemento maximal é um cara que não tem ninguém acima dele. Superior não precisa estar contido assim. Não. 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 Quando a cota superior está no conjunto, ela é o supremo. O supremo, quer dizer, na verdade, o supremo não é o máximo. Ela está no conjunto e é maior ou igual que todos os elementos do conjunto. O supremo é o que gostaria de ser o máximo, mas pode ser que ele não esteja no conjunto. Bom, então todo espaço vetorial tem base. Então a gente começa com seja, espaço vetorial. Considere B igual ao conjunto dos beta contidos em E, tais que beta é linearmente independente. Toda a cadeia aqui, vamos ver. Toda a cadeia aqui pode ser. Porque o conjunto vazio é uma cadeia. E aí uma cota superior. Não precisa, né? No caso aí não estou falando de supremo, acho que eu não preciso botar, né? Não preciso botar no vazio. Qualquer um seria cota superior do X. Então, pelo menos o X tem que ser não vazio. Já está implícito quando eu digo que toda cadeia tem cota superior. Se o X fosse vazio, a cadeia vazia teria que ter uma cota superior. Bom, então B é o conjunto dos subconjuntos LI. Aí ordene B por inclusão. Quer dizer, um conjunto ali é maior ou igual que o outro se ele contém o outro. Então, suponha que C é uma cadeia em B. Quer dizer, C é uma coleção de subconjuntos linearmente independentes, tais que quaisquer dois são comparáveis. Você pegar dois, um deles está contido no outro. Então é um negócio que vai crescendo, vamos dizer assim. Então, a questão é, será que essa cadeia tem... Eu quero aplicar o lema de Zorn, porque a ideia é que um conjunto linearmente independente maximal é uma base. Se você tem um conjunto linearmente independente que não está contido propriamente em nenhum conjunto linearmente independente, então ele é uma base. Aqui já armou a coisa para dizer, se tiver um elemento maximal em B, ele é uma base. Para garantir isso, usando o lema de Zorn, eu preciso mostrar que essa cadeia tem um elemento maximal. Então, eu digo que a união dos beta pertencentes a C, dos beta, eu pego todas essas bases e faço a união.
N. Então aqui vou esboçar aqui qual é a ideia. A ideia é que se eu pegar um cara qualquer aqui, ele não pode ser combinação linear com um subconjunto finito aqui. A ideia é assim, parênteses, né? O que é um conjunto linearmente independente? Nenhum é combinação linear dos demais. Combinação linear é uma combinação linear finita. Então, a questão seria dizer assim, se B pertence a beta, B1, Bn pertence a beta, e aliás, bom, vou usar essa B igual T1, B1 mais Tn, Bn, existe T1, N à esquerda aliás, eu não vou fazer nenhuma afirmação sobre a natureza dos escalares. Vou deixar em qualquer cor. No espaço do trabalho, vai ser sobre o corpo. Então, como B, B estão em B, repara, tem um B0 que contém B, um B1 que contém o B, B2, etc. Observa assim, que se você tem N subconjuntos estão em B, não. Vou chamar esse cara daqui de alguma coisa, né? Alfa. B, chamo de beta, chamei de alfa. Quer dizer, alfa é a minha união. Então tem um cara em alfa, N elementos em alfa, e supõe que esse é a combinação linear deles. Agora, a observação importante é o seguinte: se eu tiver um número finito de elementos de B, tem um que contém todos os outros. Eu escolho pego um. Aí, vou comparando ele com os outros. Pode ser que não tenha ninguém que contenha ele. Então, ele contém todos os outros. Acabou. Se não, eu acho um que contém ele, comparo com os outros, tem que ter um, e no fim, vou comparando assim, tem um que contém todos os outros. Então, eu posso dizer que existe beta pertencente a B, para B, logo, não podemos ter B igual a T1, B1, porque o beta é linearmente independente, não pode comparar a combinação linearmente. Então, a minha afirmação de que alfa é linearmente independente está provada. Provada parte escrita e parte falada. Vou tentar dizer que o vídeo aqui
parte escrita e a parte falada. Ficou claro isso? Ficou claro essa coisa? Que quando você está ordenando os conjuntos linearmente independentes por inclusão. Então, se você pegou 15 deles, tem um que contém todos os outros. Eles estão C, uma cadeia. Então, quaisquer dois, um está contigo o outro. Encaixadinhos. Quer dizer, uma subcadeia finita de uma cadeia é basicamente como um conjunto dos naturais. Tem N elementos, é como se fosse o conjunto dos N primeiros naturais. Então, na verdade, ver se esse cara é combinação de desse, isso, eu teria que olhar em alfa, mas existe um beta, que eu posso olhar isso e eu sei que em beta isso não pode acontecer. Então, a ideia é essa. Você tem... vamos pensar o que seria a tentativa ingênua de demonstrar a existência de uma base. Você pega o conjunto, aí pega o espaço e pega o conjunto vazio. Bom, se ele não for uma base, é porque tem um cara diferente de zero no conjunto. Então, ele é o primeiro elemento da minha base. Aí, se ele não for uma base, tem um outro que é linearmente independente com ele. Aí eu aumento. Se isso não for uma base, eu aumento. Posso ir sempre aumentando um a um. Só que isso, vamos dizer, pode não ser suficiente. Porque com isso eu chego no máximo a um conjunto enumerável. Então, a maneira de ir além é dizer assim, ó, se eu tiver um subconjunto linearmente independente qualquer, eu posso, quer dizer, um subconjunto linearmente independente, não, uma cadeia de... Eu estou construindo uma cadeia, né? Vazio, com um, com dois, com um. Então, se eu tiver uma cadeia qualquer de subconjuntos linearmente independentes, a união dela é que é o meu, vamos dizer, a minha... Repare que quando eu vou fazendo finito um a um, eu estou sempre com um subconjunto linearmente independente finito. Quando eu uno todo mundo, eu passo para um conjunto enumerável. Então a ideia aqui é dizer, eu posso fazer isso em geral. Pego uma cadeia, e aí não importa se esses caras aqui são finitos ou infinitos, são subconjuntos independentes, aí eu junto todo mundo. Aí consegui um cara grandão que é maior que todos eles. Se ele não for maximal, é porque tem mais um. Aí eu posso aumentar. Só que, e aí? Isso me garante o quê? Então, o lema de Zorn entra aqui para me garantir que, se isso que eu fiz está bom, vai ter um momento, tem um cara que eu não posso aumentar. Claro que, assim como não é evidente como é que a gente dá esse pulo do gato final, isso significa que esse lema de Zorn aqui é um teorema. Ele é chamado lema, mas porque ele é um argumento poderoso usado na demonstração de várias coisas importantes. Esse é o Bom, então essa é uma aplicação que ele já tinha feito antes, né? Só que na aula passada eu tinha ficado um outro resultado também bastante impactante, que era dizer que o Corolário, né,
vamos dizer, já que esse é lema não tem corolário, né? Não tem corolário, é teorema. Vamos dizer assim, vamos assim, uma proposição. Já sei teorema também, né? Se x é infinito, então existe bijeção entre x e o produto cartesiano de x por x. E tinha feito lá todo um argumento que no fim empacou. Eu vou fazer primeiro uma proposição. Né? Eu já feito um exercício que diz que se tem uma f objetiva de x e x, isso vai ser a seu objetivo. Será que ajuda um pouco? Não, se você tem uma injetiva de x em x, sem isso acima do seu objetivo, só se x for finito. Ah, não, é justo. Vamos fazer uma proposição, vamos ser mais modestos, assim. Proposição. Se x é infinito, então existe bijeção entre x e x. Isso aqui é para fazer a união de x com x. Eu não posso fazer. Se eu fizer a união de x com x, dá o próprio x. Mas eu estou dizendo assim, se você tiver dois conjuntos infinitos do mesmo tamanho, a união deles também tem o mesmo tamanho. Então a união é fazer o seguinte, você pega o x, faz uma cópia de x, que são os pares ordenados x'inho 0, ou 0x'inho, das funções, os valores em 0 de cada uma dessas funções de 0 em x, e outros são os valores em 1 de cada uma dessas funções de x. Aqui muito rápido. Se você prova que vale para o infinito, obviamente vale para o infinito? Não, para o finito com certeza não vale, a menos que o conjunto seja tenha só 0 elemento. Se você juntar um conjunto de 2 elementos com um conjunto de 2 elementos, você aprendeu isso com 4 anos, talvez, 5, 6, não sei. E dava um conjunto de 4 elementos. Né? Então, é verdade. Eu vou, em vez de escrever assim, vou escrever da maneira 0 cartesiano x, o x cartesiano 0, x cartesiano 0, união. Eu escrevi uma coisa ali errada. Tá? Tá, então aqui são os x0 e aqui são os x1. Então são duas cópias de x. Bom, vou provar esse aqui, depois provar esse. Professor, por que tem diferença você provar a bijeção entre o plano e duas retas? No outro caso, no primeiro você está provando que x é bijetivo com o plano xx e no outro você está que ele é x com Não, x, esse aqui é mais fácil que esse, né? mas certo? provar o de cima já está incluído embaixo. Mas eu vou provar esse primeiro, porque eu estou ali pensando, eu preciso desse. Eu vou precisar desse no meu argumento para provar esse.
Vamos dizer, tá claro assim, você provar que, vamos dizer, você prova que os pares estão em bijeção com os naturais, os ímpares estão em bijeção com os naturais e a união dos pares com os ímpares está em bijeção com os naturais, mais ou menos isso aqui. Enquanto que você provar que os naturais vezes os naturais estão em bijeção com os naturais, é mais elaborado. Bom, pode não parecer, eu acho que eu vou ter que usar o Lorentz aqui. Digamos assim, tá, vamos considerar o seguinte, seja A o conjunto dos A contido em X tais que existe bijeção entre A e A vezes zero. Não tinha escrito as funções, vamos dizer, esse assim. Vou botar de novo, vou botar assim, vou botar A vezes zero. Então a ideia eu quero mostrar, na verdade, que o X está nesse conjunto aqui. Então, vamos pensar assim, vamos escolher uma bijeção para cada um. A soma da escolha me permite escolher. Então, vamos, na verdade, considerar os pares AF, em que A pertence a A e F é bijeção. Vou fixar uma bijeção para cada um. Estou usando o axioma da escolha. Então. E aí eu vou ordenar, o negócio aqui é bem jiu-jitsu. Eu falo jiu-jitsu porque é o seguinte, você briga com o lutador de jiu-jitsu, o que ele vai fazer? Vai jogar você no chão e vai vencer você no chão. Então aqui trata-se sempre de levar o lema de desordem. Então você tem que introduzir uma ordem e tem que dar um jeito de, na hora que você faz uma cadeia, ela tem uma cota superior. Se eu ordenasse esses conjuntos apenas por inclusão, eu não teria depois como pegar a união. Ele pega uma cadeia de conjuntos de A. Se eu ordenasse só por inclusão, na hora que eu unir todo mundo, como é que eu defino a bijeção da união do produto cartesiano dela por ela? Não é nem um pouco claro, porque não tem relação entre as bijeções. Agora, se cada bijeção que eu tenho estende a anterior, então considera isso aqui, e aí eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que A é menor ou igual que BG, eu preciso que A esteja contido em B e G estende F. Quer dizer, que G restrita a A é igual a F. Então aí as bijeções, quando eu fizer uma cadeia, as bijeções são todas certinhas. Então agora, seja C
esse conjunto aqui, tinha que ter dado um nome a ele, né? Seja C, cadeia. É que eu tive uma certa preguiça, né? Eu tinha que ter definido isso aqui direitinho. Eu pego um conjunto das funções, dito onde é que estão essas funções, mas nossos axiomas já nos permitem isso, nossa experiência. Então pega uma cadeia em B. Então, faça simplesmente o seguinte, né? C, faça o seguinte, seja Y igual a união entre todos a F pertencentes a C, a união dos A. Quer dizer, uma cadeia aqui é uma coleção de conjuntos, cada um com uma bijeção dele nessa união aqui. Agora eu pego só os conjuntos, faço a união. E como é que eu defino? Seja isso daqui e seja F de Y em Y vezes 0 Y vezes 1. Eu pego um elemento de Y, é claro que ele está em algum deles, em algum desses caras aí. Dada por F, F, mais difícil para não confundir as F de lá. Φ de Y é igual a F de Y, sendo F tal que Y pertence a A e a F pertence à minha cadeia. Então eu pego o Y, está aqui. Se ele está aqui, ele está em algum desses A's. Se ele está em algum desses A's, tem a F correspondente a um desses A's. Aí eu pego o F de Y sendo assim. Por que isso está bem definido? Porque se o Y tiver um outro B aqui, então, como é uma cadeia, o AF é menor ou igual ao BG, ou o BG é menor ou igual ao AF, e aí a F e a G coincidem em Y. Então, observação, né? Quer dizer, duas coisas que a gente tem que observar aqui. Φ está bem definido. Está claro isso? Quer dizer, porque eu peguei um Y aqui, ele está nessa união. Ele pode estar em um monte de caras. Principalmente porque se ele estiver em um dos A's, ele está em todos os que contêm o A. E pode ainda estar em alguns dos que estão contidos em A. Então pode ter uma infinidade de A's, tal que o Y está em A. Eu digo que não importa, porque se você pegar dois caras em que o Y está, um é o A, outro é o B, um deles é menor ou igual que o outro. Então a gente está nessa situação. E aí o G do B estende o F de A. Então como o Y está aqui, o F de Y tem um valor e o G aqui tem, o Y vai ter que ter o mesmo valor também. Ficou claro? Bom, segundo,
aqui bijeção. Bom, também em vez de escrever, vou falar. Pega dois caras que estão nessa união aqui. Então um está num A, outro está num B. Como é uma cadeia, ou o A está contido em B ou o B está contido em A. Então os dois estão no mesmo. Se os dois estão no mesmo, eu posso pegar a mesma F dos dois. E aí a F é injetiva, então a F do um é diferente da F do outro. Então, minha φ é injetiva. Agora, por que ela é sobrejetiva? Se eu pegar um cara do produto da união do Y0 com o Y1, ele vai ter que estar ou num dos Y0 ou num dos Y1. Ou seja, ele vai ter que estar como ele está, o Y0 o Y0 é a união dos A's 0. Então ele vai estar em algum A0. E o outro vai estar ou vai estar em algum B0. No fim ele vai, ou em algum A1. E aí, como tem uma bijeção, como a F do A, no A0 união A1 é sobrejetiva, esse cara vai ser a imagem do elemento que eu vou lá. Vamos dizer assim, suponha aqui que você tem aqui, ó, vamos dizer, esse aqui é o A0, vamos chamar assim, de A0 a 1. Esse cara está em bijeção com o A. Só que o Y0 e o Y1 estão aqui grandões. Né? E o Y está aqui grandão. Mas não importa. Quer dizer, se um cara está nessa união, ele está em algum cara assim ou em algum cara assim. Digamos que ele está nesse cara assim. Bom, mas então, se ele está nesse cara assim, ele é a imagem por F de algum cara aqui. Ora, se esse cara que está aqui, ele está nesse A, então ele está nessa união, está em Y. E a minha φ, quando eu calculo a φ nele, dá exatamente esse. A F leva esse. Bom, então a φ está bem definida, é bijeção. Então, beleza, quer dizer, Yφ pertence a beta. Bom, e além disso, é claro que o Y contém cada um dos elementos da cadeia e que a φ estende a função para cada um dos elementos da cadeia. Então, na verdade, Yφ é maior ou igual a AF para todo AF na cadeia. Então, resolvi o problema aqui de dizer que toda cadeia tem quadro superior. Aí eu vou recorrer ao lema de Zorn. Recorrendo ao lema de Zorn, o que eu digo? X tem um elemento, quer dizer, X não, o meu A, na verdade o meu B, né? Tem elemento maximal. Então, uma questão de espaço, vou apagar aqui, deixa eu chance de poder fazer uma pergunta. Não pertence pode pertencer a... Não entendi essa parte de baixo. Essa parte aqui pertence a B. Ele precisa pertencer a B? É porque
eu considerei, eu estou considerando o seguinte, eu quero mostrar que tem uma bijeção entre x e o x0 união x1. Esse aqui é o x0, esse aqui é o x1. Então, eu, em vez de tentar construir essa bijeção diretamente, coisa que deu para fazer nos naturais, mas é claro que os reais não ia ser tão simples assim, não rola. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, modestamente, e considerar os subconjuntos de x nos quais existe essa bijeção. Aí a minha primeira ideia seria ordenar esse cara por inclusão. Mas eu ia esbarrar nesse problema. Na hora que eu tiver a cadeia, eu faria a união, mas eu não teria como definir a bijeção nessa união. Então, na verdade, eu peguei os caras para os quais existe a bijeção e escolhi uma bijeção para cada um. E aí ordenei por inclusão e por extensão. Aí, embora eu podia ter pego só as bijeções e ordenado as bijeções por inclusão. Mais claro assim, mais simples. Agora, eu quero mostrar que existe um elemento maximal aqui. Existe vamos dizer, um subconjunto de x, nos quais eu posso fazer essa bijeção e tal que essa bijeção não pode ser estendida a um subconjunto maior. E aí eu vou tentar provar que esse subconjunto é o x todo. Então, para fazer isso, eu vou pegar uma cadeia e mostrar que ela tem um elemento maximal, uma cota superior, para garantir que tem, no fim, um elemento maximal. Então, o candidato natural para cota superior é o quê? Eu pego todos os conjuntos da cadeia e faço a união. E aí estendo a função de cada um deles simplesmente dessa maneira. Eu pego um elemento da união, escolho um conjunto em que ele está, pego a f correspondente a esse conjunto e faço o valor da f. Se a f pegou o A aqui, né, pegou esse Azinho aqui, levou aqui num cara que não precisa nem ser o A, pode ser aqui um outro cara, né, aqui um B, 0. Mandou num cara aqui. Se ela mandou esse cara aqui, qualquer outro B da minha cadeia que contém o A, o outro B ou está contido no A ou contém o A. Vamos supor que ele contém isso. Então ele contém o A e a G dele estende a F. Quer dizer, a F manda para cá, aqui o B maiorzinho aqui, a G do B vai pegar esse A e vai ter que mandar no mesmo cara aqui. Então isso garante que a minha φ está bem definida. E também vai garantir que ela é injetiva e sobrejetiva. O mesmo truque no fundo. Eu não posso mandar 2 aqui, porque vamos dizer que para esse eu escolhesse a F, para esse eu escolhesse a G. Mas uma das duas estende a outra. Então, as duas são a G ou as duas são a F. E elas não podem mandar 2 caras diferentes no cara. E todo mundo aqui também pode ser buscado assim. Então, essa ideia aqui de incluir a bijeção é fundamental. É ela que permite dar espaço a isso. Ok? Bom, então, beleza. Toda cadeia tem elemento, tem cota superior. Então, tem um elemento maximal. Então, vou apagar aqui agora.
Tudo bem. Bom, então seja y, vou botar assim f mesmo, né? Elemento maximal de B. Então, quer dizer, eu tenho então uma abjeção, quer dizer, y está contido em x e f de y em, vou escrever agora que nós já estamos íntimos, vai se escrever de y0 e y1, tá? y0 são os pares x0, ou y0 e y são os pares y1. Bom, eu gostaria de provar que o y é o x, mas pode ser que não seja. Então, imaginemos que não seja. Uma observação importante, né, é a seguinte: é claro que se eu pegar, vamos dizer, se tem uma abjeção entre um certo conjunto, como é dizer, entre o Z aqui e um certo A união B, se tiver aqui um Z1, tem uma abjeção aqui, um A1 tem uma abjeção aqui, e um B1 tem uma abjeção aqui, abjeção assim, é claro, né, que eu posso fazer uma abjeção entre esse e esse. Eu pego o cara, levo aqui objetivamente, trago aqui objetivamente, trago aqui objetivamente. Então, vale para uniões, para produtos cartesianos. Aliás, tem um pequeno errinho aqui que eu devo observar. Essa união aqui sempre tem que ser pensada união disjunta. Porque imagina, eu tenho aqui o conjunto com 3 laranjinhas. Aí ele está em bijeção com 0, 1, 2. União 3, 4, 5. Aí esse cara daqui está em bijeção com 6, 7, 8. O 0, 1, 2 está em bijeção com 0, 1, 2. E o 3, 4, 5 está em bijeção com 0, 1, 2. Aliás, vamos dizer assim, vamos botar aqui 6, né? 9, 10, 11. Tá? Esse está em bijeção com esse está em bijeção com esse está em bijeção com esse. Só que se eu fizer a união aqui inocentemente, vai dar um conjunto de 3 elementos e não um de 6. Então, quando eu faço a união, é sempre, para efeito de somar cardinalidade, é sempre bom, em vez de unir o A com o B, unir o A0 com o B1. Que aí você garante que não tem interseção entre eles. Quer dizer, essa coisa aqui só vale se a interseção for não vazia. Só uma observação. Esse é um erro que a gente pode cometer, que, vamos dizer, um erro bobo. Bom, então eu tenho y e tenho a bijeção. Aí a minha pergunta, será y igual a x? Ou, melhor, vamos perguntar assim, e se y for diferente de x? No final das minhas contas. Bom, tem uma primeira
possibilidade, né? O y diferente de x. Mas o y é infinito, hein? Então tem um elemento, vamos dizer assim, tem o y vezes y0 vezes y1. Aí imagina aqui que você tem o y união um certo A, quer dizer, A pertence a x e A não pertence a y. Então tem um cara maior que o y. Só que, como o y é infinito, se eu acrescentar, eu já sei que aqui tem uma abjeção. Legal? É o hotel de Hilbert. O conjunto é infinito, ele quando tem uma réplica dos naturais, eu mando todo mundo, todo natural, n andar de n para n mais 1, abro um espaço e coloco mais um cara ali. Então aqui tem uma abjeção. Para aqui também tem uma abjeção com o... Vamos chamar esse cara aqui de Z, né? Então aqui o Z0, já que nós estamos escolados, sei lá, né? Porque aqui o Y união A e o Y união A tem uma interseção que é o A. Então o Z0 tem um. Aqui tem abjeção, aqui tem abjeção. Então, teria uma abjeção aqui, né? Com a cabeça na cartesiana. Então, aqui tem bijeção, aqui tem bijeção, então aqui tem bijeção. Mas será que estende? A questão é, será que essa bijeção estende? Porque, olha só, tá bom, aqui não pode estender assim, né? Certo? Porque aqui só tem um cara aqui que esse cara vai ser levado em um dos caras de cá e vai sobrar alguém aqui. Não está claro que essa abjeção estende, né? Você está falando que o A vai ser levado em A0 ou A1, não é isso? Hã? Não está claro isso. Mas eu estou pouco me lixando se estende ou se não estende. Por quê? Porque eu quero saber se... eu quero saber é o seguinte, se esse cara tem bijeção, se existe uma bijeção assim. O que eu posso garantir, então, é que pelo menos se o x for... vamos dizer, se o x, se a diferença entre x e y for finita, não tem problema. Porque, vamos dizer, se a diferença entre x e y for finita, x e y tem bijeção entre eles. E aí, existe a bijeção de x por x vezes x. Não basta, não é suficiente mostrar que existe bijeção entre o conjunto de x com o x0 com o x1, já que se existe a bijeção do y com o x do x com a clicaria, então existe uma injeção. Peraí, existe a bijeção. Se existe bijeção entre y e x0 unido a x1, vai. Tem o x0 e o x1. Os zeros é 1? Não. Esse y é do A, né? Sim. Aí então existe bijeção entre y e eu clicaria ali. Entre o A. Não, eu quero dizer o seguinte. Eu estou dizendo que isso aqui já está resolvido da seguinte maneira, é que se só tiver um elemento no x que não está em y,
Então x e y são, para efeito de teoria dos conjuntos, a mesma coisa, porque tem uma bijeção entre eles. Então existirá essa bijeção aqui. Quer dizer, existirá uma bijeção. Vamos dizer, se eu tiver x, se x fosse igual a y união a, eu teria essa bijeção daqui para cá, que é o que eu quero. Não me importa mais se ela estende essa, eu quero saber se existe uma bijeção entre x e esse daqui. Aqui não tem problema. Será que eu poderia fazer isso estendendo? Porque se eu fizer isso estendendo, eu quero, o melhor para mim, vamos dizer, ganhar o negócio certo, seria dizer, ó, se tiver um elemento aqui, então y não é maximal. Para y não ser maximal, eu precisaria estender a minha bijeção. O problema é que a minha bijeção, o problema é o seguinte, é que aqui eu acrescentei um elemento e aqui eu acrescentei 2. Os outros já estão amarrados. Cada elemento em y que não é, cada elemento em x que não é A, é um elemento de y, e ele está amarrado em um elemento aqui e vice-versa. Então no fim eu tenho um cara sobrando aqui e 2 sobrando aqui, eu não tenho como fazer a bijeção deles. Então aqui eu não consigo estender, mas eu consigo garantir que o x, que tem uma bijeção entre esses dois, é o que eu queria. Agora, se o x além do A, se em vez do A tiver um número finito de elementos, a mesma coisa. Tem uma bijeção entre esse, tem uma bijeção entre esse, está resolvido. Então a questão é que se tiver uma quantidade infinita. Pode usar uma definição de conjunto infinito, que o conjunto infinito tem uma objeção para o subconjunto próprio e o y Não, tem um problema, ele não tem objeção para todo o subconjunto próprio. sim. Mas aí tem uma vantagem. Se x menos y for infinito, aí eu tenho uma cópia dos naturais. Então aqui, ó, é como se eu dissesse assim, ó, aqui eu tenho y, vamos dizer assim, eu tenho aqui os naturais. E aí, ó, é como se eu tivesse aqui o y1, vamos dizer, y união dos naturais 1, y união dos naturais 2. Aí aqui eu tenho os naturais e aqui eu tenho a união do N1 com N2. E esses estão em bijeção. Entendeu? Se eu botar um cara aqui e 2 aqui, não tem como fazer a bijeção. Mas se eu botar infinitos aqui e 2 vezes infinitos aqui, eu tenho como fazer a bijeção. Estender. Você está supondo que essa diferença entre x e y é um infinito numerável? Não, ela pode ser infinita, não enumerável. Mas eu provei que todo conjunto infinito tem dentro dele uma cópia dos naturais. Então, se esse cara é infinito, né, existe, vamos dizer, um N aqui, um subconjunto que é equipotente que tem o mesmo número de elementos, é o dos naturais. Então, entendeu? Que o problema aqui é exatamente esse. Eu tenho um y, se eu acrescentar um cara ao y, eu passo a acrescentar 2 caras aqui. E aí eu não tenho como mandar objetivamente 1 em 2. E na verdade a hipótese de infinitude entra nesse momento. Então aqui, quer dizer, se em nenhum momento eu usei aqui que o x é infinito, na verdade. Então, como o x é infinito, ou esse negócio era finito, estava resolvido,
ou essa diferença é infinita. E, vamos dizer, se tiver só um número finito de caras aqui, estava resolvido porque o x é infinito. E se isso for infinito, estou usando isso. Então aqui, o que acontece é isso. Aqui eu acrescento os naturais, e é como se aqui eu acrescentasse os pares e aqui os ímpares. E aí eu mando objetivamente os naturais na união dos pares com os ímpares. Tudo bem, mas você preencheu o x todo? Porque se o x Não, é numerável... Não, eu não preenchi o x todo, mas eu estendi a função. Eu mostrei que o y não é maximal. Então, no primeiro caso, eu não provo que o y não é maximal. Mas eu resolvo o meu problema de outra maneira. Eu provo que existe a objeção de x com x vezes x. Ou x união x. No segundo caso, eu não provo diretamente a existência dessa objeção, mas eu provo que o y não é maximal. Uma tradição, então, x menos y vai ser vazio. Entendeu? É porque eu tenho duas maneiras de ganhar aqui. Vamos dizer assim, uma maneira de ganhar é mostrar que eu tenho a objeção do x. Então, se a diferença entre x e y tiver um número finito de pontos, aí o x e o y têm o mesmo número de elementos. Então, se tem objeção do y, tem para o x. Bem, então, esse caso está resolvido. O que sobra é saber se o x menos y é infinito. Aí eu digo, então agora eu não vou mostrar que tem uma objeção, diretamente uma objeção do x com x união com x, 0 união x1. Eu vou mostrar que o y não é maximal. O YF foi feito com um elemento maximal. Quer dizer, eu vou pegar um conjunto maior do que y e uma função que estende a f. Então, como é que eu vou pegar um conjunto maior que y? Eu pego o x menos y, que é infinito, e dentro dele eu pego uma cópia dos naturais. Eu sei que quando um conjunto é infinito, tem dentro dele uma cópia dos naturais. Aí eu pego o y mais essa cópia dos naturais. E agora eu tenho aqui a união do y com os naturais e do y com os naturais. Então eu tenho aqui o y está em bijeção com esse, união esse, e agora eu preciso mandar os naturais em bijeção com os naturais, união dos naturais. Mas isso eu sei que eu posso. Eu pego os naturais. Os naturais eu sei separar em pares e ímpares, e aí os pares estão em bijeção com naturais, os ímpares estão em bijeção com naturais, eu faço uma bijeção. Hã? Só explicando, não é suficiente ainda para responder a pergunta. A objeção eu entendi, eu só não entendi porque a negação do y ser maximal fechou. Do y não ser maximal. É porque a hipótese que o elemento maximal não é o x, a minha hipótese é, ele é o elemento maximal. Aí eu digo que, vamos dizer, se o y for o x, está resolvido. Então, eu quero mostrar que não é, vamos dizer, quero mostrar que não é possível que o y não seja o x. Na verdade, não é exatamente isso que eu vou provar. Eu vou provar que ou o y é o x menos o conjunto finito, e aí meu problema está resolvido, mesmo o y sendo diferente do x. E aí o y e o x estão em bijeção, então o que vale para o y vale para o x. Na teoria dos conjuntos, se dois conjuntos estão em bijeção, eles são um é o outro pintados de outra cor. A definição que eu, uma vez, um palestino de um curso do colégio de matemática, sai e fala. Então,
não só para bijeção, dependendo dos homórficos em geral. Tá? Então, se for finito, tudo bem, o y não é o x, mas tem uma bijeção entre x e x0, x1, x0 menos x1. Está resolvido. Se não for, agora, a hipótese da diferença entre x e y ser infinito é que não existe. Porque se a diferença entre x e y for infinita, então y não é maximal. Então, eu garanto que tem esse maximal, e aí ou ele é o x, ou no final das contas, a diferença entre ele e x tem 0 elementos, então eu posso dizer que a diferença entre x e y tem que ter um número finito de elementos. E aí o problema está resolvido. Já sabe que é tão simples, mas mais trabalho do que parecia. Né? Então, isso aqui é só essa. Agora, o meu objetivo é voltar a essa demonstração aqui. Vamos... a ideia da demonstração é a mesma, né? Gente, de novo, a gente está estendendo para conjuntos quaisquer infinitos que a gente fez facilmente para os naturais. Né? Os naturais, uniões naturais, a gente pegou até a par-pares ímpares, está feito. E o produto cartesiano dos naturais por naturais, a gente fez lá o zigue-zague no plano, deu para ver, bijeção é visível. Agora, para conjuntos quaisquer, aqui de novo, né, para provar essa proposição, eu vou de novo ter que considerar o conjunto, vou escrever só assim, o conjunto dos AF, tais que A contido X e F de A vezes A é bijeção. Bom, então, deixa eu mais esse conjunto aqui de A, já que eu comprei o B. Bom, esse cara aqui não vazio, né? Por exemplo, o vazio serve para a função vazia, mas é mais bonitinho dizer, bom, como o x é infinito, tem uma réplica dos naturais, e aí uma réplica dos naturais tem uma bijeção entre ele e o produto cartesiano dele mesmo. Mas isso ainda não é usar a hipótese de que o x é infinito. E aí, de novo, AF menor ou igual que BG, C e somente C, A contido em B e G estende F. E aí a gente pega C, uma cadeia, em A. E aí chama de e aí pega, vamos dizer, e aí faz Y igual a união com AF em C dos A. E φ de Y em Y vezes Y leva cada Y aqui e F de Y com Y pertencente a A e a F pertencente a C. Eu acho que aqui é tudo igual. Tá? Quer dizer, como as Gs estendem e tal, acho que todas as coisas encaixam direitinho. Então, a Y φ é maior ou igual a F
para todo AF pertencente a. E aí isso mostra. Isso foi o que a gente tinha feito na última aula. Então isso mostra que toda cadeia vai ter uma cota superior. Bom, aí agora a questão seria lindo se o y fosse o x. Mas de novo a questão, e se y não for o x? Aí de novo, né, onde a gente esbarrou, se a gente acrescentasse um elemento, não rolava. Mas, no final, assim, não me lembro se já no final da aula, ou depois da aula, a gente viu o seguinte, mas é a mesma situação, né? Quer dizer, se o y, se o x menos o y tiver um conjunto finito de pontos, não tem problema, porque aí o x é equipotente, ou y tem uma objeção entre x e y, e aí se tem uma objeção de y e y vezes y, terá uma objeção de x e x vezes x. Então, em princípio, x menos y, se x menos y for finito, tudo bem. Temos objeção entre x e x vezes x. Mesmo que ela não estenda, a do y não era. Tudo bem que era isso. Isso não prova que isso não é maximal, mas prova que eu queria, que era que tem objeção entre x e x vezes x. Claro, é a mesma coisa, porque aí se for finito, x e o y estão em objeção. A gente podia tentar o mesmo truque, né? Quer dizer, a gente, vamos dizer, pensar assim, ó, você tem aqui o y, aí acrescenta os naturais aqui, aí tem o y, acrescenta os naturais, aí faz o produto cartesiano, aqui assim, né? Aí aqui você tem o y vezes o y, aqui você tem o y vezes o n, e aqui, aliás, n vezes y, tem um problema aqui, né? Aqui tem o y vezes o n, e aqui você tem o n vezes o n. O problema é que para você botar essa objeção aqui com o y e o n, esse daqui já está em objeção com esse, sobra esses três. Só que o y vai ser maior que o n, e aí? Então, talvez a gente tenha que pensar um pouquinho melhor. Olha só, observa o seguinte, que o x é igual a y, união x menos y, união disjunta. A consequência disso daqui é o seguinte, observa a seguinte coisa, que se A e B disjuntos, digamos que A infinito e cardinalidade de B menor ou igual que a cardinalidade de A, implica que a cardinalidade de A união B, aqui o disjuntos nem precisa, né? A cardinalidade de A união B é igual a cardinalidade de A. Basicamente por quê? Porque a cardinalidade de A união B é menor ou igual que a cardinalidade, dizer assim, de A união A
entre aspas. E essa daqui é igual à cardinalidade A. E ao mesmo tempo ser maior ou igual que a cardinalidade A. Eu tenho a função injetiva daqui para cá. Se esse é menor ou igual que esse, tem uma função injetiva daqui para cá. E tem uma abjeção daqui para cá. Então, olha só. Como esse é a união desses dois, esse cara é infinito, um dos dois é infinito. E esse negócio vai ter cardinalidade maior. Então, a questão é a seguinte, né? Eu tenho, ou esse cara aqui é infinito. Então, ou bem, a cardinalidade de y é igual a cardinalidade de x. E aí, acabou. Se a cardinalidade de x for a mesma de y, eu não quero mais saber se o y é maximal ou não é maximal. Eu tenho uma abjeção entre y e y vezes y, tenho uma abjeção entre x e y, então tenho uma abjeção entre x e x vezes x. Então, ponto. Ou essa é igual a essa. Se ela não for igual, essa daqui vai ter que ser igual. E essa vai ter que ser menor. Então, cardinalidade de y menor ou igual menor que a cardinalidade de x menos y, que é igual a cardinalidade de x. Esse aqui vai ter a cardinalidade maior dos dois. Muito bem, se a cardinalidade de y for menor que a de x, eu não só tenho uma cópia de n dentro de x, mas eu tenho uma cópia de y dentro de y. Tá certo? Esse daqui é menor que esse, então aqui eu tenho uma cópia de y. Então, ó, eu posso basicamente dizer, ó, eu boto aqui y, um outro y, e aqui um outro y. E aí essa coisa, esse diagrama vira assim. Y vezes y, y vezes y, y vezes y, y vezes y. Está claro que eu estou aqui escrevendo tudo entre aspas, né? Quer dizer, aqui não é y união y, mas essencialmente aqui como se ficasse isso assim. E aí aqui eu tenho y e outro y. Tá? Quer dizer, eu aumentei para ser mais claro aqui, né? Eu tenho aqui, ó, o x, tá aqui o y. Aí eu boto aqui um y1 igualzinho ao y. Então aqui está o y, aqui está o y1, aqui tem y, aqui é y1, y vezes y1, y1 vezes y e aqui y1 vezes y1. E agora eu sei que esse está em bijeção com esse. Só que esse e esse têm a mesma cardinalidade. Então, esse união esse e esse tem a mesma cardinalidade. Então, esse união esse tem a mesma cardinalidade que esse. Então, eu posso fazer uma bijeção daqui, aqui. E aí eu estendo. E aí não será maximal. Então, repare que a gente foi usando a ação da escolha ali no design em alguns momentos nessa coisa. Aqui, quer dizer, a gente está usando coisas que a gente já demonstrou, por exemplo, essa existência da injeção uma injeção dos naturais no cara, o fato de que dois conjuntos são sempre comparáveis, que a gente mostrou. Bom, a Victoria Manizorn não vai chegar hoje, né? Mas eu vou começar a
demonstração do Lema de Zohar. Então, claro, os argumentos foram assim, são meio tortinhos. Mas eu repito para os internautas, né? Vou fazer para vocês. Se você tem cerca de 20 anos, entre 15 e 25, digamos, a hora de demonstrar essas coisas é agora. Isso aqui não exige nenhum conhecimento de nada. Não precisa saber física, não precisa saber análise, não precisa saber cálculo, não precisa saber álgebra. Só precisa ter um cérebro funcionando. Então vamos começar a pensar numa possível demonstração do Lema de Zohar. A gente tem um conjunto ordenado. Repare que teoremas de existência são sempre preciosos. Um teorema que garante que alguma coisa existe, crucial. Em computação, em geral, não serve muito. Em computação, você precisa que o cara exista e você tenha uma maneira de chegar até ele. Mas, às vezes, pelo menos, a primeira coisa é garantir que o cara existe, já é o primeiro ponto. Às vezes você vai dizer, bom, existe, mas não é computável. Eu não sei, não consigo. Aí você pelo menos diz, bom, vamos fazer uma maneira de chegar perto dele. E aqui, bom, de alguma maneira a gente quer... Bom, primeira coisa que eu acho que parece óbvia, assim, que é a seguinte: eu tenho conjunto ordenado, toda cadeia tem porta superior. Eu posso definir, vamos pensar assim, C igual ao conjunto das cadeias em X. Aí, toda cadeia tem porta superior. Então, vou usar o axioma da escolha, vou definir uma função M de C em X, que a cada cadeia C vai me associar M de C cota superior de C. Quer dizer, para cada cadeia C, o conjunto das cotas superiores é não vazio, então eu posso fazer uma função que escolhe para cada cadeia um elemento desse conjunto não vazio. Esse é tranquilo. Outra coisa, aí uma coisa que é natural é você pegar fazer uma F de C em C, que leva cada cadeia em C união. Não é? Uma cadeia assim, né? Uma cadeia C é uma coisa assim, né? X1, X2, Xn, etc. Aí tem o M de C aqui em cima. Ele é maior que todo mundo. Então eu acrescento. Por exemplo, pega a cadeia dos naturais. Se tem um elemento que é maior que todos os naturais, vamos chamar ele de infinito, a gente coloca lá no fim dos naturais. E cria uma nova cadeia. Isso cota superior precisa estar em X? Não. Uma cota superior é um cara... Assim, precisa estar em X, mas não precisa estar na cadeia. Ou em geral, aqui nem faz muito... não precisa estar na cadeia. Uma cota superior de um conjunto é um cara que é maior ou igual que qualquer elemento do conjunto. Mas não precisa estar no conjunto. Tem que estar no meu universo X, porque eu estou vivendo em X, né? Vamos dizer,
nesse resultado aqui, não existe nada fora de x. Se existe, ele está em x. Então é isso, eu acrescento. Observa o seguinte, é claro que eu posso fazer essa, vamos dizer, se não tiver elemento maximal, digamos que não tem elemento maximal, tá? Quer dizer, todo mundo, qualquer cara que eu pegar, tem um cara maior do que ele. Então, quando eu pego uma cota superior da cadeia, pode ser que esse cara esteja na cadeia. Por exemplo, eu pego o conjunto, pego conjuntos naturais de 0 a 19. As cotas superiores são qualquer cara de 19 em diante. Eu posso escolher o 19, está lá. O 20 não está. Então aqui eu poderia, calhar, de escolher um cara que está na cadeia. Mas se não existir elemento maximal, tem um cara maior do que esse. E aí um cara maior do que esse não pode estar na cadeia. Porque ele já é maior do que esse. Esse é maior ou igual que todos os da cadeia. Um cara maior que ele não pode ser menor ou igual que ele. Tem que ser maior mesmo, não estará na cadeia. Então essa observação simples, né, é o seguinte, né, se x não tem elemento maximal, ele pode ser definido de forma que f de c diferente de c para todo c. Basta eu trocar, em vez de pegar as cotas superiores, eu pego as cotas superiores estritas, que são maiores. Claro? Então, feito isso, eu vou esquecer essa observação e o meu objetivo vai ser mostrar que essa f sempre tem um ponto fixo. Esse x é totalmente ordenado? Não. Porque eu posso cair no caso que eu tenho duas cotas superiores e não saber qual delas é. Sim, você pode ter uma infinidade de cotas superiores do mesmo conjunto e que elas não sejam comparáveis. Mas se uma estiver no conjunto, aí ela é comparável com a outra. Entendeu? Se você tiver uma cota superior que está no conjunto, aí ela é menor ou igual que todas as outras. Pode não haver a menor cota superior. Mas se por acaso ela estiver no conjunto, ela é menor. Então, o nosso objetivo... Então, o objetivo existe C tal que f de C igual a C. Eu posso supor já no começo que se não tivesse elemento maximal, isso não poderia acontecer. E aí, temos que trabalhar nessa direção. Né? A ideia é a seguinte, né? Primeiro pegar uma cadeia que o f de c, você vai acrescentando o f de c, vamos assim, você pega o vazio é uma cadeia, a cadeia é vazia. Aí tem um cara que é cota superior. Então aí você pega o f de vazio. É a cadeia que tem o vazio, ou seja, ele tem só a cota superior, uma cota superior do vazio. Aí você tem o f de vazio, etc. O problema é que isso aí claramente vai construir uma cadeia
enumerável de cadeias. Vai construir uma cadeia enumerável. Você precisa de mais coisas. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a ideia é pegar cadeias e ir aumentando. Então vamos pegar as cadeias de cadeias. Então a cadeia de cadeias, você tem uma cadeia, tem uma outra cadeia maior que ela, outra cadeia maior que ela, na verdade pode ter uma infinidade entre elas, mas é uma coisa que você vai aumentando as cadeias. Por quê? Porque se você tiver uma cadeia de cadeias, bom, seria legal pegar a união delas também. Então vamos tentar uma coisa assim, a gente quer uma cadeia, vamos procurar assim, teremos cadeia de cadeias, ou seja, cadeia em C. O que é uma cadeia em C? É claro que as cadeias, né, isso aqui vão botar ordenado por inclusão. Uma cadeia é maior que a outra se ela contém a outra. Por exemplo, o F de C sempre contém o C, porque sempre tem um elemento só. Então eu quero uma cadeia de cadeias. Tal que... Bom, primeira coisa, vamos começar lá embaixo, vazio. Vamos dizer assim, uma cadeia, vamos dar um nome para ela, né? Uma cadeia de cadeias. Pode ser o nome da cadeia de cadeias. Imagina. Esse aqui é um T, é porque usa às vezes o nome torre. Mas vazio pertence a esse cara. Segundo, se a cadeia, se C pertence a esse cara, então esse aqui também está. Quer dizer, você pegou a cadeia, acrescenta uma cota superior, está lá também. E terceiro, né, a gente precisa que se... uma cadeia, se B é uma cadeia contida uma cadeia contida B é uma cadeia de cadeias. Então, a união C pertencente a B e C está... quer dizer, a minha torre é assim, tem uma cadeia, outra cadeia maior, outra cadeia maior, outra cadeia maior, outra cadeia maior. Né? Aí eu pego a união dessas cadeias, forma uma cadeia, e ela também tem que estar na mesma cadeia. A minha torre já é infinita, tá? Quer dizer, poderia não ser infinita, mas se o meu x for finito, eu tenho vazio, se o meu x tiver um elemento, o vazio está, o outro elemento, a cadeia que tem só o outro elemento está, e acabou. Né? Uma cadeia inteira, antes de dizer que ele está ordenado por isso. Hã? Você pegou uma cadeia inteira, antes de dizer que ele está ordenado por isso. É só uma cadeia. Não, peraí, não, mas eu peguei uma cadeia. Uma cadeia. Então, qual é a ordem dessa cadeia? Não, mas é o conjunto das cadeias está ordenado com inclusão.
Tá? Então, T, porque T é um subconjunto de C, né? É uma coleção de cadeias, só que eu quero que ele seja ele mesmo uma cadeia. Agora a questão é, será que a gente consegue construir esse cara? E se a gente construir esse cara, será que funciona? Como é que daqui a gente vai achar um elemento maximal? Deveria ser, você tem uma cadeia de cadeias, aí você pega a união de todos. Você faz a F de B está contida em T, então? A F de B está contida em T. Aí você garante que vai ter o maximal da cadeia de cadeias. Na verdade, T é uma cadeia de cadeias, então não tem o F dele, né? Em princípio, né? O F é definido para cada cadeia. Mas eu poderia unir todos os elementos de T, né? Porque se T é uma cadeia, né, eu poderia dizer assim, faça C igual a união dos T pertencentes a T, quer dizer, T é um conjunto de cadeias, uma cadeia de cadeias. Então eu posso unir todos os elementos e esse cara daqui também estará em T. Esse cara o que acontece? Ele é maior ou igual que todos os elementos, né? Aí você teria que C é maior ou igual que B para todo B pertencente a T. Certo? Porque cada elemento de T está contido em C. Quer dizer, cada elemento de T é uma cadeia. Aí você junta essas cadeias todas e faz uma cadeiona. Cada cadeia que está em T está nessa cadeiona. Então, C é maior ou igual a T. Por outro lado, o que acontece? Como C é uma união de uma cadeia em T, ele está em T. E isso implica, pela propriedade 2, que F de C está em T. Então isso implica que F de C, essas duas coisas aqui, F de C é menor ou igual que C. Mas F de C é sempre maior ou igual que C. Daí F de C seria igual a C. Então o nosso objetivo passa a ser conseguir provar que existe esse cara. E vamos dizer, esboçando essa ideia, a ideia seria pegar a coleção de todos os caras que têm essas propriedades, sejam eles cadeias ou não, as torres. Tem um cara que com certeza satisfaz isso, que é o próprio C. Ele tem todas as cadeias. Tem vazio, tem as imagens das cadeias, tem a união das cadeias. Então tem um cara. Aí agora você pega a interseção de todos os caras que satisfazem isso aqui. Esse cara é o menor desses. E aí ele tem que provar que ele é uma cadeia. E se a gente provar que ele é uma cadeia, o teorema está demonstrado. Novela, a gente nome clássico do capítulo. Era o feitiço hoje, para dizer, não, semana que vem, semana da prova. Então é isso.